Olá, eu sou o Dom, bem-vindo a mais uma leitura diária. Eu estou lendo o livro As 48 Leis do Poder. Estamos na última lei. Eu comecei a ler essa lei ontem, só que como a leitura ela passava razoavelmente mais de 20 páginas, eu acabei deixando para fazer a continuidade hoje. Então a gente vai ler a segunda metade da Lei 48, que o título é Evite ter uma forma definida. As chaves do poder. O animal humano se diferencia por sua constante criação de formas, raramente expressando suas emoções diretamente. Ele lhes dá forma por meio da linguagem ou de rituais socialmente aceitáveis. Não conseguimos comunicar nossas emoções sem uma forma. As formas que criamos, entretanto, mudam constantemente, na moda, no estilo, em todos aqueles fenômenos humanos representando o estado de espírito do momento. Constantemente alteramos as formas herdadas de gerações anteriores, e estas mudanças são sinais de vida e vitalidade. Na verdade, o que não mudamos, as formas enrijecidas, nos lembram a morte e as destruímos. Os jovens mostram isso com bastante clareza, inconformados com as formas que a sociedade lhes impõe, sem estarem com uma identidade definida. Eles jogam com seus próprios personagens, experimentando uma diversidade de máscaras e atitudes para se expressar. É esta a vitalidade que mobiliza as formas, criando mudanças constantes de estilo. Os poderosos são quase sempre pessoas que na juventude se mostraram imensamente criativos ao expressar algo novo de uma nova forma. A sociedade lhes concede poder porque tem fome desse tipo de novidade e a recompensa. O problema surge mais tarde, quando frequentemente se tornam conservadores e possessivos. Não sonham mais em criar novas formas. Suas identidades estão definidas, seus hábitos congelaram e sua rigidez os torna alvos fáceis. Todos sabem qual será o seu próximo movimento. Em vez de exigir respeito, eles evocam a monotonia. Saia de cena. Dizemos, deixe que outro mais jovem nos divirta. Quando se tranca no passado, o poderoso é cômico. É uma fruta que passou do ponto, prestes a despencar do galho. O poder só pode prosperar se for flexível em suas formas. Não ter forma definida não é ser amorfo. Tudo tem forma. Isso é impossível de evitar. A informidade do poder é mais como a da água ou do mercúrio, que assume a forma do que a contém. Mudando constantemente, ela nunca é previsível. Os poderosos estão constantemente criando forma, e o seu poder vem da rapidez com que conseguem mudar. Sua falta de forma está no olho do inimigo que não consegue ver o que eles pretendem e, portanto, não tem nada concreto para atacar. Esta é a principal postura de poder, impossível de agarrar, tão esquivo e veloz como o deus Mercúrio, que era capaz de assumir a forma que quisesse e usava esta habilidade para causar a maior confusão no Monte Olimpo. As criações humanas evoluem para a abstração, para serem mais mentais e menos materiais. Vê-se bem esta evolução nas artes, que neste século fizeram a grande descoberta do abstrato e do conceitual. Pode ser vista também na política, que ao longo do tempo tem se tornado menos obviamente violenta, mais complicado, indireta e cerebral. A arte de guerrear e a estratégia também seguiram o mesmo padrão. A estratégia começou na manipulação dos exércitos em terra, posicionando-os em formações ordenadas. Em terra, a estratégia é relativamente bidimensional e controlada pela topografia, mas todas as grandes potências acabaram indo para o mar, em busca de comércio e colonização.
E para proteger suas rotas comerciais tiveram de aprender a lutar no mar. A guerra marítima requer uma tremenda criatividade e pensamento abstrato, visto que as linhas estão constantemente mudando. Os capitães navais se distinguem por sua habilidade em se adaptar à literal fluidez do terreno e confundir o inimigo com uma forma abstrata, difícil de prever. Eles operam numa terceira dimensão, a mente. De volta à Terra, a arte da guerrilha também demonstra essa evolução para a abstração. T. E. Lawrence foi talvez o primeiro estrategista moderno a desenvolver a teoria que sustenta este tipo de guerra e a colocá-la em prática. Suas ideias influenciaram Mao, que descobriu nos seus escritos um fantástico equivalente do Weiqi. Lawrence estava trabalhando com árabes que lutavam pelo seu território contra os turcos. A sua ideia era fazer os árabes se confundirem com a vastidão do deserto, jamais proporcionando um alvo, jamais se reunindo em um só lugar. Conforme os turcos lutavam desordenadamente para combater este exército vaporoso, foram se desgastando cada vez mais, desperdiçando energia indo de um lado para o outro. Eles eram superiores na potência de fogo, mas os árabes mantinham a iniciativa no jogo de gato e rato, não dando nada de concreto aos turcos, destruindo o seu moral. A maioria das guerras foi guerras de contrato. A nossa deve ser uma guerra de destacamento, Lawrence escreveu. Tínhamos de conter o inimigo com a silenciosa ameaça de um vasto e desconhecido deserto, sem nos revelar até sermos atacados. Esta é a forma suprema de estratégia. A guerra de combates travados se tornou muito perigosa e cara. A dissimulação e indefinição têm resultados muito melhores com um custo bem inferior. O principal custo é de fato o mental, o exercício intelectual necessário para alinhar seus exércitos em padrões dispersos e avaliar mental e psicologicamente os seus adversários. E nada os enfurecerá e desorientará mais do que a indefinição. No mundo onde as guerras de destacamento são a ordem do dia, a indefinição é crucial. O primeiro requisito psicológico para a informidade é aprender a não levar nada para o lado pessoal. Jamais revele defensividade. Quando age na defensiva, você mostra suas emoções, revelando uma forma nítida. Seus adversários perceberão que tocaram um nervo, um calcanhar de Aquiles, e voltarão a atacar repetidas vezes. Portanto, aprenda a não levar nada para o pessoal, para o lado pessoal. Não deixe que ninguém o veja pelo avesso. Seja uma bola escorregadia impossível de agarrar. Que ninguém saiba o que o atinge, ou onde estão os seus pontos fracos. Cubra o rosto com uma máscara indefinida, e deixará furiosos e desorientados seus ardilosos colegas e adversários. O barão James Rothschild usava esta técnica. Judeu-alemão em Paris, vivendo numa cultura decididamente hostil aos estrangeiros. Rothschild jamais se julgou pessoalmente atacando ou se mostrou ressentido de alguma maneira. Ele se adaptava ainda mais com o clima político, seja qual fosse. A monarquia rigidamente formal de Luís XVIII, o reinado burguês de Luís Filipe, a Revolução Democrática de 1848, o presunçoso Luís Napoleão, coroado imperador em 1852. Rothschild os aceitou a todos e se misturou a eles. Podia-se dar ao luxo de parecer hipócrita ou oportunista porque era valorizado por seu dinheiro, não pela sua política. Seu dinheiro era a moeda do poder. Enquanto ele se adaptava e prosperava, jamais mostrando externamente uma forma, todas as outras grandes famílias que tinham começado o século riquíssimas se arruinaram nas complicadas reviravoltas do destino naquele período. Prendendo-se ao passado, elas revelavam estar submetidas a uma forma.
Ao longo de toda a história, o estilo sem forma de governar tem sido mais fervorosamente praticado pela rainha que reina sozinha. A posição da rainha é radicalmente diferente da do rei. Por ser mulher, seus súditos e cortesãos tendem a duvidar da sua capacidade para governar, da sua força de caráter. Se ela favorece um partido em alguma luta ideológica, dizem que está agindo emocionalmente, mas reprime as suas emoções e banca a autoritária no estilo masculino, gera críticas piores ainda. Seja por natureza ou por experiência, portanto, as rainhas tendem a adotar um estilo flexível de governar que acaba quase sempre se mostrando mais eficaz do que a forma direta, masculina. Duas líderes femininas, exemplos do estilo de governar sem forma definida, são a Rainha Elizabeth da Inglaterra e a Imperatriz Catarina, a Grande, da Rússia. Nas violentas guerras entre católicos e protestantes, Elizabeth tomou o caminho do meio. Ela evitava alianças que a comprometessem com um dos lados e que, com o tempo, prejudicariam o país. Conseguiu manter o seu país em paz até estar forte o bastante para a guerra. Seu reinado foi um dos mais gloriosos da história devido à sua incrível capacidade de adaptação e sua ideologia flexível. Catarina a Grande também desenvolveu um estilo de governo improvisador, depois de destronar o marido, o imperador Pedro II, e assumir sozinha o controle da Rússia. Em 1762, ninguém pensou que ela sobrevivesse, mas ela não tinha ideias pré-concebidas, nenhuma filosofia ou teoria ditando a sua política. Apesar de estrangeira, viera da Alemanha. Ela compreendia os humores da Rússia e como eles mudavam com o passar dos anos. Deve-se governar de maneira tal que o povo pense que deseja mesmo fazer o que se lhe ordena que faça, dizia ela. Para fazer isso, ela precisava adiantar-se sempre ao que o povo queria se adaptar às suas resistências. Jamais forçando uma decisão, ela reformou a Rússia num espaço de tempo surpreendentemente curto. Este estilo feminino, sem forma de governar, pode ter surgido como um meio de prosperar em circunstâncias difíceis, mas se mostrou por demais sedutor aos que o serviram. Sendo fluido, torna-se relativamente fácil para os súditos obedecer, pois se sentem menos coagidos, menos dobrados à ideologia do seu governante, e também dá opções enquanto a adesão a uma doutrina as nega. Sem compromisso com nenhum partido, ele permite ao governante indispor um inimigo contra o outro. Governantes rígidos podem parecer fortes, mas com o tempo a sua inflexibilidade irrita e os súditos descobrem logo como empurrá-los para fora de cena. Governantes flexíveis, informes, serão muito criticados, mas perdurarão, e o povo acabará se identificando com eles, visto que são como os seus súditos, mudando ao sabor do vento, aberto às circunstâncias. Apesar de aborrecimentos e atrasos, o estilo permeável do poder, em geral, acaba triunfando, assim como Atenas acabou vencendo Esparta com seu dinheiro e a sua cultura. Quando se vir em conflito com alguém mais forte e rígido, conceda-lhe uma vitória momentânea. Aparente estar se inclinando diante da sua superioridade. Depois, lentamente, informe e adaptável, vá se insinuando no seu coração. Assim, você os apanhará desprevenidos, pois as pessoas rígidas estão sempre prontas para se defender de golpes diretos, mas são impotentes diante do que é sutil e insinuante. Para ter sucesso nessa estratégia, você deve bancar o camaleão. Adapte-se superficialmente enquanto destrói o inimigo por dentro. Durante séculos, os japoneses aceitaram os estrangeiros cortesmente e pareciam suscetíveis às culturas e influências que vinham de fora. João Rodrigues, um padre português que chegou ao Japão em 1577,
ela viveu vários anos, escreveu: Estou pasmo com a disposição dos japoneses em provar e aceitar tudo que é português. Ele via os japoneses nas suas usando roupas portuguesas, com contas de rosário no pescoço e cruzes nos quadris. Essa atitude poderia parecer a de uma cultura fraca e imutável, mas a adaptabilidade dos japoneses, na verdade, os protegeu da imposição de uma cultura alienígena através de uma invasão militar. Ela seduziu os portugueses e outros ocidentais, fazendo-os acreditar que os japoneses estavam cedendo a uma cultura superior, quando na verdade os costumes estrangeiros eram apenas moda. Sob a superfície, a cultura japonesa prosperava. Tivessem os japoneses sido rígidos em relação às influências estrangeiras e tentando combatê-las, talvez sofressem os danos que o Ocidente causou à China. Esse é o poder da informidade. O agressor não tem nada a que reagir, nada a atacar. No processo evolutivo, ser grande é quase sempre o primeiro passo para a extinção. O que é imenso e inchado não tem mobilidade, mas deve estar sempre se alimentando. O menos inteligente frequentemente é levado a acreditar que tamanho é poder. Quanto maior, melhor. Em 483 a.C., o rei Xerxes da Pérsia invadiu a Grécia acreditando que poderia conquistar o país em uma única campanha. Afinal de contas, ele tinha o maior exército já reunido para uma só invasão. O historiador Heródoto estimou-o em mais de 5 milhões de soldados. Os persas planejavam construir uma ponte sobre o Helesponto para invadir a Grécia por terra, enquanto a sua armada igualmente enorme atacaria os navios gregos no porto, impedindo que fugissem para o mar. O plano parecia garantido, mas enquanto Xerxes se preparava para a invasão, seu conselheiro Artabanos alertou-o sobre sérias desconfianças. As duas maiores potências do mundo estão contra você, disse ele. Xerxes riu. Que potências se comparariam com seu exército gigantesco? Vou lhe dizer quais são, respondeu Artabanos: a terra e o mar. Não havia porto seguro suficientemente grande para comportar a frota de Xerxes. E quanto mais terras os persas conquistavam, e quanto mais extensas se tornavam as suas linhas de suprimento, mais desastroso seria o custo de alimentar este imenso exército. Achando que seu conselheiro era um covarde, Xerxes deu prosseguimento à invasão. Mas como Artabanos previra, o mau tempo no mar dizimou a frota persa, grande demais para se abrigar em qualquer porto. Por terra, enquanto isso, o exército persa destruía tudo no seu caminho, o que tornava impossível alimentá-lo, visto que a destruição incluía colheitas e silos. Era também um alvo fácil e lento. Os gregos praticaram todos os tipos de manobras dissimuladas para desorientar os persas. A derrota final de Xerxes nas mãos dos aliados gregos foi um imenso desastre. A história é um símbolo de todos aqueles que sacrificam a mobilidade pelo tamanho. Quase sempre vence quem é flexível e rápido, pois tem mais opções estratégicas. Quanto mais gigantesco o inimigo, mais fácil é levá-lo ao colapso. A necessidade de não termos uma forma definida cresce ainda mais com a idade, conforme tendemos a nos tornar mais definidos e adotar uma forma muito rígida. Ficamos previsíveis, sempre o primeiro sinal de decrepitude, e a previsibilidade nos faz parecer cômicos. Embora o ridículo e o desdém possam parecer formas suaves de ataque, são na verdade armas potentes e acabam minando as bases do poder. O inimigo que perde o respeito fica ousado, e a ousadia torna até o menor dos animais perigoso. A corte da França no fim do século XVIII, exemplificada por Maria Antonieta, estava tão irremediavelmente presa a formalidades rígidas que, no conceito do francês médio, ela era uma relíquia absurda. Essa depreciação de uma instituição com séculos de existência foi o primeiro indício de uma doença terminal.
pois representavam um afrouxamento simbólico dos vínculos do povo com a monarquia. À medida que a situação ia piorando, Maria Antonieta e o rei Luís XVI se apegavam cada vez mais rigidamente ao passado, o que apressou o seu caminho para a guilhotina. O rei Carlos I da Inglaterra reagiu similarmente a ondas de mudanças democráticas que fervilhavam na Inglaterra na década de 1630. Ele dis Ele dispersou o parlamento, e os seus rituais da corte foram ficando cada vez mais formais e distantes. Ele queria retornar a um estilo mais antigo de governo, adotando todos os tipos de protocolos fúteis. Sua rigidez só acentuava o desejo de mudança. Em pouco tempo, é claro, ele foi arrastado a uma guerra civil devastadora e acabou literalmente perdendo a cabeça. Com a idade, você deve confiar ainda menos no passado. Esteja alerta para que a forma que seu caráter tomou não o faça parecer uma relíquia. Não se trata de imitar as modas da juventude. Isso também é ridículo, mas a sua mente deve estar constantemente se adaptando a cada circunstância, até a mudança inevitável quando chega a hora de dar a vez aos mais jovens. A rigidez só fará você parecer sinistro como um cadáver. Não se esqueça, entretanto, de que a indefinição da forma é uma atitude estratégica. Ela lhe dá espaço para criar surpresas táticas enquanto lutam para adivinhar qual será o seu próximo movimento. Os seus inimigos estarão revelando as suas próprias estratégias, colocando-se em desvantagem. Lembre-se, a forma indefinida é uma ferramenta. Não a confunda com o estilo Maria vai com as outras, ou com resignação religiosa aos reveses da sorte. Você a utiliza não porque ela proporciona harmonia e paz interior, mas porque ela aumenta o seu poder. Finalmente, aprender a se adaptar a cada nova circunstância significa ver os acontecimentos com seus próprios olhos e, com frequência, ignorar os conselhos que as pessoas estão sempre dispostas a dar. Isso significa que você deve jogar fora as leis que os outros pregam e os livros que elas escrevem para lhe dizer o que fazer, e o sábio conselho dos idosos. As leis que governam as circunstâncias são abolidas por novas circunstâncias. Escreveu Napoleão, o que significa que é você quem tem de avaliar cada nova situação. Confie demais nas ideias dos outros e acabará assumindo uma forma que não é sua. O respeito excessivo pela sabedoria alheia fará você desvalorizar a sua própria sabedoria. Seja cruel com o passado, especialmente o seu, e não leve em consideração filosofias impingidas de fora para dentro. Imagem: Mercúrio, o mensageiro alado, deus do comércio, padroeiro dos ladrões, dos jogadores e de todos aqueles que se iludem com a velocidade. No mesmo dia em que nasceu, Mercúrio inventou a lira. A noite já tinha roubado o gado de Apolo. Ele percorria veloz o mundo, assumindo a forma que desejasse. Como um metal líquido do qual recebeu o nome, ele personifica o esquivo, o impalpável, o poder da informidade. Autoridade. Portanto, o objetivo da formação de um exército é chegar à informidade. A vitória nas guerras não é repetitiva, mas adapta a sua forma infinitamente. Uma força militar não tem formação constante. A água não tem forma constante. A habilidade de obter a vitória mudando e se adaptando segundo o adversário chama-se gênio. Sun Tzu, século IV a.C. O inverso. Usar o espaço para dispersar o seu poder e criar um padrão abstrato não significa desistir de concentrá-lo quando isso lhe for útil.
A enfermidade faz seus inimigos correrem atrás de você, espalhando para todos os lados as suas próprias forças mentais e físicas. Quando você finalmente os reúne, atinge-os com um golpe forte e concentrado. Foi assim que Mao venceu os nacionalistas. Ele partia os exércitos deles em unidades pequenas e isoladas, as quais podia em seguida arrasar facilmente com um forte ataque. A lei da concentração prevalecia. Quando você joga com a inconformidade, mantenha-se no comando do processo e com a sua estratégia no longo prazo em mente. Ao assumir uma forma e atacar, use concentração, velocidade e poder. Como disse Mao, quando nós o combatemos, nos certificamos de que não possa fugir.